Nessa aula, você vai aprender o que é o primeiro lema de Kaplan-Sky. Nós vamos resolver juntos alguns exercícios e eu vou explicar um pouco melhor como a gente pode entender esse enunciado. A primeira coisa que a gente lê aqui, o número de subconjuntos. Aí vem em sua cabeça, o que é subconjuntos com P elementos? Vamos entender primeiro isso, depois a gente vai entender o que significa não consecutivos. Depois eu vou mostrar para vocês como você pode aplicar essa fórmula. Então vamos entender primeiro o que é um subconjunto. O melhor problema para a gente entender o que é um subconjunto, eu acho que é a gente pensar na loteria aqui. Quando a gente fala na loteria da Mega Sena, por exemplo, é uma cartela com 60 números. Desses 60 números, a gente pode escolher 6 números para formar um jogo. Ou seja, a gente pode representar um conjunto A como sendo 60, com 60 elementos, que são cada um dos números, de 1, 2, 3 e até 60. A gente representa esse n parênteses A como sendo o número de elementos de um conjunto. E conjunto sempre a gente representa usando essas chaves aqui. Caso você não lembre, né? A gente tem parênteses, colchetes e chaves. Então essa chave está bem tosquinha, cara. Pronto, melhorou um pouquinho. Por exemplo, a gente entender o que é um subconjunto, a gente pode fazer o seguinte, lembra na escola? Vamos supor que você pega uma sala de aula que tem 30 alunos. A professora fala, vocês podem formar grupos de 3 pessoas? O que vocês vão fazer? A gente pode desenhar um grupo de 3 pessoas como sendo um subconjunto do grupo de 30 alunos. Importa se a pessoa número 1, 2 ou 3, ou se a pessoa 3, 2 ou 1, não importa a ordem. Importa que é um subconjunto do grupo grande. Então, se a gente fosse pegar todos os subconjuntos desse conjunto A da Mega Sena, a gente pode fazer o seguinte, a gente pegasse, por exemplo, P igual a 1. Quais seriam os subconjuntos de tamanho P igual a 1? Seria qualquer número. Então, os subconjuntos vai depender de duas coisas. Do conjunto grande, vai depender do número de elementos que você quer que ele tenha. Esses daqui são exemplos de subconjuntos de tamanho 1. Todos esses elementos ele pertencem ao conjunto A. Vamos pegar agora um subconjunto de tamanho 3. Ou seja, o P dele vai ser igual a 3. A gente poderia escolher qualquer dos números de 1 a 60, desde que seja 3 números. Ou seja, esse daqui é um subconjunto de A e esse daqui também é um subconjunto de A. Esse P é o número de elementos do subconjunto. Vamos pegar agora um subconjunto de tamanho 6. Ou seja, a gente tem que escolher 6 números entre os 60. Esse daqui seria um exemplo de subconjunto. Então, um subconjunto nada mais é que é um conjunto que você pode formar a partir de um conjunto grande. E como exemplo de subconjuntos, a gente pode escrever esses subconjuntos aqui. Esse daqui, ele tem o tamanho P igual a 6, porque ele tem 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui também tem o P igual a 6, esse aqui também tem o tamanho do subconjunto igual a 6. Agora que a gente entendeu o que é um subconjunto e como a gente pode formar, a gente tem que entender o seguinte. Vamos tentar, ainda nesse problema da loteria, vamos tentar pensar no seguinte problema. Mas qual será o número de subconjuntos que a gente pode formar aqui? Se a gente escolher, por exemplo, um P igual a 6. Ou seja, quantos jogos a gente pode formar na loteria? Que seria fazer o seguinte, a gente tem o conjunto grande, que são 60 números, a gente quer escolher um conjunto pequeno que tenha 6 números. Ou seja, isso aqui seria igual a um jogo. De quantas maneiras a gente pode escolher esses jogos? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que lembrar um pouco do conceito de combinação. Toda vez que vocês verem essa forma de escrever aqui, ó, C, N, vírgula, P, a gente pode escrever como sendo binomial, que é igual a N fatorial, N menos P fatorial, vezes P fatorial. Isso aqui você vai usar a combinação. E quando você vai usar a combinação? Toda vez que tiver esse problema aqui, você vai ter um conjunto grande
E você quer formar um grupo pequeno, ou seja, um subconjunto. Nos problemas, isso aqui vai geralmente aparecer como sendo um grupo, uma comitiva, uma caravana, duplas, trios, sempre quando a ordem não importa. No caso da Mega Sena, a gente tem esse conjunto A aqui, que ele tem 60 números. E esse conjuntinho pequeno aqui são 6 números, ou seja, a gente quer formar grupos de 6 números. E não interessa se sai no sorteio o número 2 primeiro e depois sai o número 60, ou sai o número 60 primeiro e depois o 2, porque a ordem não interessa. Porque é um grupo. É igual um trio, uma dupla. É diferente da gente estar falando de um campeonato, uma Olimpíada, que o primeiro ou o segundo interessa. Então, nessa fórmula aqui, o N é o número de elementos, que no nosso caso é 60 aqui, porque a gente está fazendo o número de jogos possíveis na Mega Sena. E 6 é o tamanho do subconjunto, ou seja, são grupos de 6. A gente está fazendo combinação de 60 elementos em grupos de 6. Se a gente fazer essa conta aqui, mas a gente substituir os valores, eu vou fazer aqui para a gente ver como que poderia ficar. Toda vez que tiver fatorial em cima e embaixo, é só a gente simplificar, então a gente vai abrindo os fatoriais. Caso você queira aprender mais sobre fatorial, combinação ou análise combinatória, eu vou deixar um primeiro livro na descrição que explica tudo isso daqui. Aí vocês podem aprender bem mais. Nossa, ficou lindo esse 54, hein? Corta esse com esse. Aí se a gente fazer todas essas multiplicações aqui, e dividir por 6 fatorial, vai acabar chegando nesse valor. 50.063.860 jogos possíveis. Agora, vamos voltar para a nossa pergunta inicial, que é como é que a gente pode entender o lema de Kaplan-Sky e qual a relação dele na Mega Sena. Aqui o exercício que a gente vai fazer depois. Vamos lá, ó. O número de subconjuntos com P elementos, ó, agora a gente já sabe que é um subconjunto de P elementos não consecutivos de 1, 2, 3 até N é. Então vamos voltar ao exemplo da Mega Sena. A gente tem um conjunto A, que é o conjunto de todos os números que a gente pode marcar, que vai de 1, 2, 3 até 60. Logo, este conjunto A, ele tem 60 elementos. A gente quer formar um conjunto dos jogos, ou seja, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloquei interrogação porque pode ser qualquer número aqui. E esse conjunto aqui, o tamanho dele é P igual a 6. Então, se a gente quiser descobrir todos os jogos possíveis, a gente já viu que a gente tem que fazer essa conta. Combinação de 60 em grupos de 6. Que a gente vai conseguir achar todos os conjuntos possíveis de 6 números. Mas agora, no primeiro lema de Kaplan-Sky é um pouco diferente. Porque a gente não quer o número de subconjuntos com P elementos. A gente quer também os que sejam não consecutivos. Então imagine que aqui, nesses jogos, que a gente tenha um conjunto da seguinte forma, que seja 1, 3, 4, 17, 20, 21. Nesse exemplo aqui, percebe que o 3 e 4, tá vendo que eles estão consecutivos? Então a gente não contaria esse jogo. Então toda vez que aparecer um número consecutivo, pelo menos um, ele não vai contar. E como é que a gente pode fazer isso? Aí que surge esse lema de Kaplan-Sky. Ele fala que o número de jogos não consecutivos, o número de subgrupos não consecutivos, é dado por essa fórmula. Se a gente fosse calcular isso na Mega Sena, passaria simplesmente a gente fazer 60 menos 6 mais 1, combinação 6. Isso vai ser igual a 55, combinação 6. Isso aqui dá aproximadamente 28 milhões de jogos que não tem nenhuma sequência.
Para a gente entender melhor esse tema de Kaplan Sky, vamos fazer um exemplo com um número menor de conjuntos. Acho que fica mais fácil de entender. Nesse problema aqui a gente tem um conjunto A, ele tem 1, 2, 3, tem 4 elementos. A gente pode representar da seguinte forma: o número de elementos do conjunto A é igual a 4. Quantos subconjuntos de 2 elementos existem? Então, para a gente responder essa pergunta A, o nosso P vai ser igual a 2. Então, a gente está procurando todos os conjuntos de 2 elementos que existem, ou seja, por exemplo, seria 1 e 2, seria 1 e 3, e assim por diante. Tudo que a gente pode formar com 2 elementos. Todas as vezes que a gente tiver essa pergunta, a gente vai estar usando uma combinação. Então, nesse daqui, a gente teria que fazer a combinação de 4 elementos em grupos de 2. Resolvendo essa conta aqui rapidamente, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 com 2, 2 com 2, vai dar 6. Uma pergunta equivalente a essa daí seria: quantas duplas é possível formar numa sala de 4 pessoas? Vou escrever aqui essa pergunta. Quantas duplas em sala de 4 pessoas? Um outro jeito que ele podia perguntar seria: quantas comitivas de 2 pessoas é possível formar em um conjunto de 4 médicos? Enfim, eles vão mudar sempre a pergunta, mas a conta no final vai ser a mesma. Você vai ter que fazer uma combinação quando é grupo e não importa a ordem. Bom, vamos fazer o exercício, o item B, que é o seguinte: quantos subconjuntos de 2 elementos com números não consecutivos existem? Agora, muda um pouquinho, porque 1 e 4 valia. Só que a gente colocar, por exemplo, 1 e 2 não vale, porque é consecutivo. Como esse aqui é um exemplo que tem números, uma quantidade menor de números, vamos tentar resolver sem a fórmula, para vocês entenderem como chegar na fórmula. Então, por exemplo, vamos inventar uma seguinte notação para a gente entender como chegar na fórmula, que é a seguinte. Se a gente pegasse, por exemplo, 1 e 4, seria um subconjunto de A de 2 elementos. Existe um outro jeito de representar isso, que a gente faz o seguinte: a gente vai escrever os números aqui em cima. E aqui a gente vai fazer uma notação que é a seguinte: o que aparecer aqui na esquerda, a gente vai colocar ligado. Ou seja, a gente vai colocar o mais. Então, por exemplo, a gente podia colocar um mais no 1 e um mais no 4. Por quê? Porque eles apareceram aqui na esquerda. Então eles são ligados, tipo mais. E o que não apareceu está desligado, a gente põe menos. Se a gente fizesse, por exemplo, essa daqui, ó, menos, mais e mais, qual o conjunto que a gente teria que fazer? A gente ligou 1 e ligou 3. E por que a gente está colocando esse mais, menos, mais e menos? Porque a gente vai ver o seguinte. Ops, aqui ele ligou 2 e 3, né? Porque nessa pergunta B, ele quer saber quantos subconjuntos a gente pode formar de 2 elementos com números não consecutivos. Se os números são não consecutivos, então não pode ficar 2 sinais de mais perto. Tem que ficar sempre assim, né, sinais de mais longe. Ou seja, se a gente tem 2 menos aqui, então vai ficar um menos, o menos. E o mais, ele só pode vir nos espaços que estão vazios. Então a gente poderia colocar o mais aqui, ou o mais aqui. Porque se a gente colocasse o mais um do lado do outro, ia cair nesse caso aqui.
E esse caso a gente não quer contar. Para a gente fazer isso, é só a gente fazer a combinação de 1, 2, 3 em 2. Que no caso vai ser igual a fórmula de Kaplan-Skye nesse caso. Que é n menos p mais 1 em grupos de p. No caso, se a gente fizer isso daí, ó, são 4 elementos, menos 2, mais 1, em grupos de p, que é 2. Que vai ficar 2 mais 1, que vai ficar C3, 2, que é a mesma coisa que tem aqui. Então, essa formulação do lema de Kaplan-Skye nada mais é que você fazer uma combinação dos mais e esses espaços que você pode colocar no mais. Só que em vez de você ficar pensando nisso, ter que desenhar tudo isso, ele já fez aquele lema que é bem mais rápido de você fazer. Vamos fazer a última pergunta. Quantos subconjuntos tem pelo menos um número consecutivo? Bom, para a gente fazer isso, é só a gente fazer o número de todas as combinações, que vai ser 4, combinação 2. Essas aqui são todas possíveis. Menos o número de combinações 3 e 2. Porque essa daqui não tem consecutivo. Quando a gente faz todos menos o que não tem consecutivo, a gente vai ter a resposta que ele quer, que é pelo menos um consecutivo. Bom, espero que vocês tenham entendido mais como é que a gente usa esse lema de Kaplan-Skye. E existem o primeiro e o segundo lema. A diferença básica é o seguinte, né? Porque o primeiro, o conjunto, ele tá assim, ele não quer nenhum consecutivo, ou seja, 1 e 2, 2 e 3, 2 e n. E no segundo lema de Kaplan-Skye, vai ser meio que os elementos vão estar em uma disposição circular. E quando isso acontece, o n e 1 também pode ser consecutivos, então vai mudar um pouquinho a fórmula. Então, esse aqui é para o primeiro lema, esse aqui vai ser para o segundo lema. No próximo vídeo eu explico como é que você pode calcular esse aqui para o segundo lema. Então, caso queira aprender mais uma análise combinatória, a gente tem um livro aqui na descrição. E valeu quem viu até aqui e até a próxima.